Bom dia, professor. Eu vou explicar aqui como que funciona o heap sort. Então, o heap sort, ele é um algoritmo de ordenação que se utiliza de uma árvore binária conhecida como heap para ordenar todos os valores. Então, como que funciona um heap? Nele, todos os pais são maiores que os filhos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, esse aqui que é pai de todos nessa árvore binária, ele é também o maior de todos. Estes aqui, que são filhos deste, possuem filhos também, e portanto ele é maior que os filhos. E esse aqui, que é filho desse, é maior que os filhos, e assim por diante. Todos os pais são maiores que os filhos, e assim você tem a organização da árvore. O algoritmo ele se utiliza disso aqui, transforma um array específico nessa árvore heap e faz então a sua mágica. Então, como que vai acontecer? Na prática, eu vou enviar para o heapsort um array, eu vou enviar para ele também um contador, que é só para mim contar todos os movimentos realizados ali dentro dessa função. A ideia é a seguinte, existe uma regra que é a seguinte, em relação à posição da raiz, que é o pai, nós temos aqui dois filhos. A posição desses dois filhos no array é definida pela seguinte regra, o filho da esquerda, ele está na posição igual a 2 vezes 1 mais 1 da raiz. Então, aqui, digamos que o pai esteja, por exemplo, na posição 0. O filho esquerdo dele está 2 vezes 0 mais 1, está na posição 1. Então, aqui nesse caso, sendo 6 o pai, o 12 seria o filho esquerdo. E o 5, cuja regra é 2 vezes 1 mais 2, seria o filho direito, tá bom? Então, realizando essa coisa, você percebe o seguinte, dá para você criar uma árvore heap sem ter que andar todo o vetor. Se você for simplesmente até a metade do vetor, você já vai conseguir pegar todos os pais e todos os filhos possíveis dentro daquele seu vetor, tá? Até porque, como é 2 vezes 1 mais 1, se eu chegar na metade do vetor, eu meio que já vou ter, 2 vezes, por exemplo, se o vetor tem 10, 2 vezes 5, já dá 10, entende? Chegou na metade, já consegue pegar todos os pais e os filhos possíveis ali dentro ali. Então, eu vou fazer uma verificação aqui, portanto, eu vou fazer uma iteração, portanto, até a metade do meu vetor. E a cada iteração que é realizada, eu vou chamar uma função chamada fazer heap. E dentro dela eu vou enviar o nome o array que eu quero ordenar, o tamanho desse array, o valor de i e também um contador para mim contar todas as operações realizadas aí dentro. E o que acontece dentro do fazer heap? Dentro do fazer heap, eu pego a raiz, né, que é o pai, que é igual ao valor de i, e eu, a partir do i, descubro quais são os filhos dele. Então, filho esquerdo, 2 vezes 1 mais 1, e filho direito, 2 vezes i mais 2. Logo em seguida, eu faço algumas verificações, que é a seguinte. A primeira verificação que eu faço, tanto nesse if quanto nesse if aqui, elas são feitas para você garantir que nessa iteração você não está pegando nenhum elemento fora do vetor. Então, a esquerda tem que ser menor que o tamanho e a direita tem que ser, o filho direito tem que ser menor que o tamanho e o filho esquerdo tem que ser menor que o tamanho, tá? A posição deles não pode estar maior que o tamanho, porque senão eles estariam fora do vetor e ia dar problema no algoritmo. Então, a ideia aqui é a seguinte, olha, se o filho esquerdo, aquele que está ali, se o filho esquerdo for maior que o pai, isso significa que eu preciso trocar os dois de lugares, porque na árvore heap, se você se lembra bem, o pai é sempre maior que o filho. O filho não pode ser maior que o pai. Então, sendo a raiz o pai, caso o filho esquerdo seja maior que o pai, eu vou fazer com que a raiz, a nova raiz, o novo pai, seja a esquerda. E a mesma coisa, caso o filho direito seja maior que o pai, eu também faço essa troca, tá bom? Essa troca de posições, tá? A troca de verdade, ela é feita aqui. Então aqui eu faço outra verificação, que é o seguinte: caso uma das condições aqui em cima tenha sido atendida, vai acontecer o seguinte, olha, aqui no começo o raiz ele é igual a i. Só que aqui, caso essa condição seja aceita, ele fica sendo igual à esquerda ou, caso esta seja aceita, igual à direita. Então, portanto, caso a raiz seja diferente de i, ou seja, uma dessas condições foram aceitas, o que vai acontecer? Eu vou fazer a troca. Então, a posição agora do pai, né, o pai
ele já não tem aquela posição i. Ele, por exemplo, caso direita tenha sido maior, a posição do pai agora é igual à direita, porque ele é o pai, entendeu? Aí eu faço a troca. Então, por exemplo, olha, esse i aqui é o ex-pai. Então, ele é mais pequeno, eu já sei disso. Se uma daquelas condições foi atendida, então significa que ele é mais pequeno. Então, array i, que é o menor, ele vai para o Aush. O array raiz, que é agora o novo pai, ele vai para a posição do antigo pai. E o meu ex-pai se torna agora um filho, né? Porque o raiz agora ele tem o valor ou do filho esquerdo ou do filho direito, portanto a posição dos filhos. E o i permanece, né, com a posição daquele pai. Então eu simplesmente pego ali um filho e coloco no lugar do pai, tá bom? Ah, essa condição ela faz a troca. Então eu estou trocando o filho com o pai, tá bom? Caso essa troca aconteça, a gente tem que chamar o heap mais uma vez, porque pensa comigo. Vamos aqui. Digamos que eu faço, digamos que eu faço a troca aqui, por exemplo. Digamos que aqui tenha sei lá, um 20 e aqui seja o 18. Então, eu vou ter que trocar, né? Esse aqui é maior que o pai, então, trocou. Quando trocar aqui, eu vou ter que fazer a verificação mais uma vez, porque e se os filhos deste cara aqui forem maior que ele? Então, eu vou ter que fazer o heap agora em relação àquela troca, aquele filho que foi trocado. Então, o heap ele é aplicado ali no topo, e ele vai sendo reaplicado recursivamente, descendo na minha árvore binária, para garantir que caso a troca aconteça em algum local, olha, eu preciso verificar se algum dos filhos for maior que o pai. E isso vai se repetindo a cada troca que acontece, tá bom? Então aqui acontece de novo, né? Só que agora a raiz, né? É aquele filho, né, que foi trocado. Então, por exemplo, vai ser o filho da esquerda, no caso, a raiz, ela vai ser o, o aquele valor que foi trocado de lugar. Então, aqui teve um filho que virou pai, né, e teve um pai que virou filho. Então, eu pego aqui esse pai que virou filho e eu realizo o heap nele, tá bom? Aí, logo em seguida que isso acontece, que tudo isso aqui acontece, eu tenho certeza absoluta que o valor que está ali no começo do meu array, que está ali no topo do meu heap, ele é o maior de todos. Então, a gente faz aqui outro for que vai garantir, né, que porque no caso ele acaba ficando em ordem decrescente, né? O maior fica aqui no começo e os menores ficam no final. Então, o que eu estou fazendo aqui é trocando. Então, eu estou pegando o último valor na minha heap e eu estou colocando ele no lugar do primeiro valor. E esse primeiro valor aqui, que é o maior de todos, ele vai para o último local, entendeu? Então eu estou pegando o menor e colocando ele no lugar do maior, e o maior no lugar do menor. E aí logo em seguida eu preciso fazer o heap de novo, né, fazendo todas aquelas etapas de novo. Por quê? Porque no momento que essa troca acontece, todo o meu array ficou bagunçado de novo, toda a minha árvore ficou bagunçada. Agora o menor de todos virou o pai, então eu tenho que refazer o heap de novo. E bem, é assim que ele funciona. Na prática é isso, tá? Agora eu vou demonstrar toda a execução, tá bom? Então, vamos lá. Eu simplesmente vou... deixa eu ver só o erro que deu aqui. Ué. Certo, o problema é que tinha dado é que eu tinha excluído uma coisa que não deveria ter sido excluída. Enfim, estou aqui executando então todo o algoritmo. E vamos ver então em quanto tempo ele consegue ordenar 5, 100, 1000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 números, tá bom? Então vamos lá. E também quantas movimentações são feitas. 5 números são 18 movimentações, 100 são 446, 1000 são 4.496, 10.000 são 44.996, 50.000 são 224.996, 100.000 são 449.996 e demora 3 segundos, né? Esse aqui de cima demora 2 segundos
E 500 mil números eles são ordenados em 3 segundos e 0,8 milissegundos e são necessários 2.249.996 movimentações. E aqui temos todos os arquivos, né, ordenados. Então, bem aqui nós temos o dado 5 ordenado. Esse aqui são os 100 ordenados. Aqui é o menor, aqui é o maior. Perdão aí que o meu computador ele tá travando muito. 1000, aqui tem o menor e aqui tem o maior. Logo em seguida 10.000, onde aqui tem o menor dele e aqui tem o maior. Logo em seguida temos 50.000. Aqui temos o menor e aqui temos o maior. Depois temos 100.000. Aqui temos o menor e bem aqui embaixo temos o maior. Logo em seguida temos o famoso 500.000, onde aqui temos o menor deles e lá embaixo nós temos o maior, tá bom? Muito obrigado.